Olá, meus irmãos! Hoje, dia 9 de abril, com a graça de Deus, estou aqui para partilhar a palavra de Deus. Quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Apresentamos ao Senhor os nossos corações, tudo aquilo que nós trazemos nele, entregamos ao Senhor com confiança. E assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. Hoje o Evangelho de São João, Jesus continua a conversa com os fariseus, os doutores da lei, que não aceitavam Jesus como Messias, o enviado por Deus. É interessante que esse texto hoje, ele vai nos dizer que Jesus falou aos judeus e àqueles que tinham acreditado nele, mas também para aqueles que não acreditaram nele. E Jesus disse: aqueles que acreditaram nele, se permanecer nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse ensinamento hoje que Jesus vai nos colocar nesse evangelho é um ensinamento muito profundo. Não somente para aquele povo do tempo de Jesus, mas é um ensinamento para nossos tempos e para nós que vivemos no hoje. E aqui nesse evangelho, a gente vai distinguir dois tipos de pessoas conversando com Jesus. Porque Jesus está falando com aqueles que tinham acreditado nele. Só que ali também tinha pessoas que estavam ali que não acreditavam em Jesus. Os doutores da lei, os judeus, os saduceus. O que a gente percebe que sempre essa gente que gosta de se impor, elas acabam tomando conta da palavra, que são os agitadores, os agressivos, que fala, que passa na frente, que não dá oportunidade para outro falar. E a gente vê que isso continua acontecendo. É na política e em tantos outros lugares. E Jesus vai dizer uma coisa maravilhosa, que quem permanecer na minha verdade, porque não é só ouvir e ir embora, mas é preciso permanecer, perseverar, ter persistência. E se assim proceder, será verdadeiramente meus discípulos. Se conhecer a verdade vos libertará. E os fariseus vai dizer para Jesus: nós nunca fomos escravos de ninguém. Nós somos descendentes de Abraão. Jesus está falando para eles porque todos aqueles que vivem no pecado é escravo do pecado. Mas eles não querem ouvir a verdade. E Jesus disse: aqueles que vêm do Espírito Santo é da verdade. E a mentira é aquele que vem do demônio, que é o pecado. Assim o mundo está dividido em duas partes. Tem aqueles que estão com a verdade, que é aqueles que estão com a mentira. Que vive na mentira, ele se torna escravo do pecado. Isso é algo muito triste. Porque ser escravo da mentira é ser escravo do demônio, do inimigo de Deus. Isso não é ter Deus no coração. Porque hoje nós estamos vendo um relativismo onde cada um busca a sua verdade. Aonde as ideologias que contradizem a palavra de Deus, a igreja, está por aí. E para muitos, isso é a verdade. Tudo aquilo que é pecaminoso, que é contra a lei de Deus, fere os 10 mandamentos. E muitos peca contra esses mandamentos e diz que está a serviço da verdade. Porque é uma verdade que cada um define a sua e vive como se fosse a verdade. E aqui o que nós vamos estar vendo verdadeiramente é a negação da verdade. E o pior de tudo é que isso está sendo imposto para nós de goela abaixo.
A mentira sendo vendido como se fosse verdade. Isso não é somente imposto. Você é obrigado a viver isso. Senão você é colocado como se fosse quadrado. Você é perseguido, caluniado e até mesmo processado se você dizer a verdade. Você não está vivendo politicamente certo e você é excluído. E por causa disso, nós somos escravizados e nos leva ao pecado, que nos afasta de Deus. É isso que hoje o mundo está pregando. E Jesus vai dizer: se crer nele, viverá a verdade. E a verdade vos libertará. E crer em Jesus é abraçar a fé, viver os seus mandamentos. Essa é a verdade do Espírito Santo. E que o mundo nos impõe, a mentira do demônio, que nos leva à escravidão, o pecado. Porque Jesus, ele nos chamou a viver na justiça, a viver na virtude e na virtude da humildade, do desprendimento, da castidade, da pureza, da temperança. Não se entregar aí às comidas, bebidas. É como São Paulo diz, como se o nosso Deus fosse o estômago. Não podemos viver assim, porque precisamos viver as virtudes, vencer a preguiça, vencer a ira, vencer a gula, a mentira. Então é por isso que precisamos escolher um caminho, e o caminho é a verdade, que é Jesus. Ele veio trazer para nós libertação. Porque existe muitos neste caminho que não aceitam a verdade de Jesus. E ele deixa muito claro para os judeus. Jesus vai dizer na palavra: você tem por pai o diabo. Ele é homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando dele fala, é a mentira. Ele fala aquilo que é próprio dele, pois ele é mentiroso e o pai da mentira. Olha que é muito forte isso que Jesus nos fala hoje, muito forte. Jesus está dizendo para nós hoje: você segue o caminho que é de Deus? Ou você vai ser guiado pelo mal, pelo inimigo? Essa é uma opção que todos nós precisamos fazer na nossa vida. Não podemos nunca abrir mão da verdade, porque hoje nós estamos vivendo o relativismo da verdade. As pessoas dizem a verdade sou eu. Assim como muitos por aí estão dizendo, Deus não existe, então Deus sou eu. Eu faço o que eu quero, eu sou o dono da verdade. Que coisa pobre, miserável, viver um Deus que envelhece, um Deus que não aguenta uma enfermidade, um Deus pobre que não é capaz de nada, nada, nada. Pedimos a Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, que nos ajude a viver a verdade de Jesus, porque somente ela nos libertará. Te convido a pegar a palavra. O Evangelho hoje está em São João 8, de 31 a 42. Rezemos pedindo para que o Espírito Santo venha em nosso auxílio. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinha acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podeis dizer,
vós tornareis livres. Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Bem seis que sois descendente de Abraão. No entanto, procureis matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouviste o vosso pai? Eles responderam: então, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filho de Abraão, praticais a obra de Abraão. Mas agora vós procurais me matar, a mim que falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai? Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele quem me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixamos que a palavra de Deus hoje fala ao nosso coração. Jesus hoje vem a nos falar da verdade que nos liberta. Porque muitas vezes nós buscamos a verdade aonde a gente não encontra. Jesus hoje está nos dizendo que a verdade que é o caminho que nos deixa livre. Quando nós procuramos o Cristo, pois só Ele pode nos libertar os nossos corações. Ele é a verdade que nos liberta, nos tira da escravidão, que é o pecado. Jesus, Ele nos leva a estabelecer novos laços que não vai nos escravizar. Se você permanecer na verdade, vocês se tornarão verdadeiros discípulos de Jesus, aonde você se torna uma pessoa livre em relação ao pecado e vai viver uma vida em Deus e produzir muitos frutos. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.